Abramos nossas Bíblias no texto de Apocalipse, capítulo 3. Do verso 1 até o verso de número 6. Hoje nós iremos ouvir um pouco da carta à igreja em Sardes. Todos acharam? Apocalipse 3, do 1 ao 6. Eu não sei se você já assistiu alguma série de zumbi. Já, né? Já, Veto? Muito bom. Eu já zerei The Walking Dead. Muito bom. Tem outra também um filme chamado Apocalipse, também que é muito bom. Mas muita coisa me chama a atenção nessa série. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção nessa série é o ajuntamento de mortos vivos caminhando em uma grande direção para o mesmo lugar. Eles estão lá. Você, ao analisar a série, ao assistir a série, você consegue enxergar que eles têm corpo. Eles andam, eles gesticulam, eles comem, eles bebem, mas não estão vivos. Estranho, mas essa série é uma boa ficção. Sempre que eu assisti, eu tirei boas lições disso. Séries como The Walking Dead revelam esse estranho fascínio por corpos que caminham sem alma, rostos que não têm vida, olhares vazios e movimentos totalmente automáticos. Eles se movem, mas não vivem, respiram, mas não têm espírito nenhum. Eles estão lá. Você vê, mas eles não têm vida. O enredo, apesar de fictício, espalha uma verdade brutal. Há muita gente viva por fora, mas morta por dentro. Mas nem tudo é ficção. Muitos de nós vivemos o mesmo roteiro de The Walking Dead. Vivo morto, é o que significa. Vivo morto. E aí nós vemos que não se trata apenas de ficção televisiva. É, na maioria das vezes, um diagnóstico espiritual de como nós estamos hoje no presente. Porque, na verdade, se nós observarmos bem, o mundo está cheio de mortos-vivos. Pessoas que mantêm boas rotinas, aparentemente. Trabalham, frequentam a igreja, cantam hinos e até pregam sermões, mas cuja chama espiritual se apagou há muito tempo. Tem nome de quem vive, mas estão mortos. E o mais assustador é que é exatamente essa descrição que Cristo faz em Sardes, a essa comunidade. Uma comunidade que conservava a aparência de vitalidade. Uma comunidade que transparecia ter vida o tempo todo. Mas cuja fé havia se tornado um cadáver. Veja comigo o que diz o texto sagrado. Apocalipse 3, do 1 ao 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Oremos ao Senhor. Pai, mais uma vez pedimos a orientação do Teu Espírito para o texto que nós vamos estudar, que nós vamos ouvir. Pedimos que o nosso coração esteja sensível. Ajude-nos, Senhor, a contermos todas as distrações possíveis. Nós viemos nessa noite ansiosos para ouvir Tua voz e queremos assim cumprir com êxito aquilo que nós viemos buscar. Faça isso conosco, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Na última mensagem que nós estudamos, nós vimos sobre a carta de Cristo à igreja de Tiatira. Uma igreja que estava marcada ali pelo amor, uma igreja que era marcada pelo serviço, uma igreja que era marcada pela perseverança em Cristo Jesus. Mas nós vimos também que essa igreja, ela tolerava o pecado no meio deles. E qual o pecado que eles toleravam? Eles toleravam o pecado de uma mulher chamada Jezabel, que estava levando os crentes a praticarem imoralidade sexual. E nós vimos que Cristo, os olhos de fogo, os olhos que purifica, estava vendo toda aquela situação daquela igreja. Chamou aquela igreja à santidade e fez com que aquela igreja se arrependesse dos seus pecados. Agora nós avançamos para essa próxima carta, endereçada à igreja em Sardes. E nós encontramos um contraste perturbador. Sardes é uma igreja aparentemente saudável, como nós lemos no texto. Porém, espiritualmente é uma igreja morta. Para você entender o contexto da cidade, Sardes era uma cidade antiga, próspera e segura, conhecida por toda a sua riqueza e história gloriosa que continha. Localizada em uma montanha, parecia inalcançável, mas 2 vezes foi surpreendida pelo inimigo, por descuido dos seus guardas. Essa tragédia histórica que aconteceu na cidade de Sardes ecoa também no estado espiritual dessa igreja. Confiantes de seu passado, essa igreja também dormiu na vigilância e foram tomados pelo inimigo. A igreja de Sardes tinha reputação de vitalidade. Talvez essa igreja tivesse cultos animados, ministérios ativos, boa reputação na sociedade. Fosse bem visto por todo mundo que enxergasse. Caso alguém olhasse para a igreja de Sardes, diria: essa é uma igreja saudável. Essa é uma boa igreja para se congregar e para manter os filhos. Mas Cristo, que vê além das aparências, faz uma declaração estarrecedora sobre essa igreja. Algo que ninguém esperava ouvir da boca de Cristo, porque estava tudo perfeito. Estava tudo muito bem. E o que é que Cristo declara? Tens nome de que vives, mas estás morto. A mensagem a Sardes é, portanto, um alerta solene contra a religiosidade sem vida, o ativismo sem o Espírito Santo, a ortodoxia sem o amor e a reputação sem nenhuma realidade vívida do Evangelho na prática. Mas nós bem sabemos que Cristo não exorta a sua igreja para continuarem no mesmo estado. Muito pelo contrário. Cristo chama a sua igreja adormecida a reviver. Cristo chama a sua igreja adormecida a reviver. E como é que o texto nos apresenta essa verdade? Segundo o fluxo do texto, nós veremos que ele faz isso, em primeiro lugar, desmascarando a fé fingida. Veja comigo novamente o que diz o verso de número 1. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Perceba, mais uma vez, nós temos aqui a característica e a estrutura de todas as cartas que Cristo vinha fazendo e vinha expondo. Em primeiro lugar, ele se apresenta, e agora de maneira diferente. Nesse caso, ele se apresenta agora com 2 coisas, essas coisas de aquele que tem o Espírito de Deus, os 7 Espíritos de Deus, e também aquele que tem as 7 estrelas. E o que é que isso significa? O comentarista diz que os 7 Espíritos descrevem a plenitude do Espírito que Jesus envia da parte do Pai. Na prática, Hendrickson diz o seguinte: Jesus diz que tem os 7 Espíritos, ou seja, que ele recebeu a plenitude do Espírito e tem autoridade sobre ele.
Ou seja, a ideia é que ele instrui o Espírito a torná-lo conhecido tanto entre os crentes quanto entre os ímpios, e também de reavivar as chamas da renovação nas igrejas que estão morrendo. O Espírito é, portanto, nesse sentido, o agente que deve trazer nova vida à igreja que estava à beira da morte em Sardes, e estimular nesse sentido também os preguiçosos à ação. Sobre o fato dele ter as 7 estrelas, nós já vimos essa expressão antes. Essa expressão ela está em Apocalipse, capítulo 1, 16, na introdução da carta do livro, mas ela também está em Apocalipse 2, 1, quando Cristo escreve a Éfeso. E quem são as 7 estrelas? Mais uma vez, é falando sobre os pastores daquelas igrejas. Aquele que ele tem na sua mão direita, os mensageiros de Deus, aquele que usados pelo Espírito de Deus, tem a plenitude do Espírito, usado então essas estrelas, esses pastores, como mensageiros da Boa Nova, mas também como aqueles que são responsáveis para chamar essa igreja que está morta espiritualmente a reviver, morta em sua fé, a ressurreição de vida. É praticamente essa a ideia. Feita a sua apresentação, Jesus começa falando ao anjo da igreja em Sardes, ao pastor da igreja em Sardes, com uma frase que corta como espada: conheço as tuas obras. E quais são as obras dessa igreja? Conheço as tuas obras. Quais são as obras que Cristo conhece dessa igreja? Então vem algo muito enfático: que tens nome de que vives e estás morto. Cristo está mostrando mais uma vez, em mais uma carta, que ele vê além das aparências e ele enxerga além de toda a reputação que nós tentamos demonstrar para as pessoas de maneira visível. Ele está mostrando nesse sentido que sonda os corações e revela aquilo que é possível ter vitalidade institucional, liturgia vibrante e ministérios cheios, mas ainda assim está espiritualmente apática, sem vida e sem fogo. Em outras palavras, Cristo está olhando para essa igreja e dizendo: vocês têm forma de vida, mas vocês não passam de zumbis. São The Walking Dead, vivos, mortos. Em outras palavras, ele está afirmando: vocês são um celeiro de cadáveres. É isso que Cristo está dizendo a essa igreja. O verbo vives contrasta justamente com mortos, que é necros. É um contraste deliberado. A ideia é o seguinte: atividade, vivos, vocês estão vivos, essa é a ideia. Vocês estão vivos, vocês estão em atividade, vocês estão fazendo. Veja o contraste: vives e morto. Essa ideia, essa atividade, ela não é sinônimo de vida, trazendo justamente a ideia de que movimento, ação e o fazer não é sinônimo de vigor espiritual. Vives morto. Vocês têm a aparência de quem está vivo, têm nome de quem está vivo, mas estão mortos. Essa ideia nos mostra assim que uma igreja pode ser barulhenta e ainda assim ser vazia da presença de Deus. Como Isaías já havia denunciado antes, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29, 13. A fé fingida, nesse sentido, ela tem forma de piedade, mas ela nega o seu poder. E o poder que falta é o Espírito Santo, que Cristo possui em plenitude, como se apresentou no início da carta. Sardes não precisava de mais estratégias para crescer. Sardes precisava mais do Espírito Santo. Era disso que Sardes precisava. De ressurreição espiritual. Sardes não precisava de uma reforma estética. Sardes precisava de uma reforma espiritual.
E é disso que se trata a reforma. Quando nós lembramos da reforma, dos reformadores, nós não ficamos exaltando, memorando, adorando os reformadores. Nós olhamos para as nossas vidas e entendemos, a reforma deve começar no nosso coração. Reforma espiritual. Nesse sentido, quando o culto vira costume, quando a Bíblia vira tradição e quando a fé ela vira performance, Cristo se levanta e diz o seguinte a essa igreja: tens nome de que vives, mas estás morto. Agora responda para você mesmo. Será que nós temos nos encaixados nessa realidade? Será que nós temos um pouco da igreja de Sardes no nosso meio? Será que em alguma medida nós somos, de maneira individual, a igreja de Sardes? Você está na procissão dos mortos-vivos, vive uma aparência que engana todo mundo e segue caminhando a vida como se nada estivesse acontecendo? Talvez para essas perguntas que eu acabei de fazer, você não saiba me responder de cara. Você não consiga identificar e me dar um diagnóstico agora, mas eu vou lhe ajudar a fazer isso. Eu vou ajudar você a identificar se você está vivendo assim, dessa maneira, The Walking Dead, vivo morto, com aparência de vitalidade, de atividade, de ações, mas com a fé morta por dentro, sem fogo e sem andar ao lado de Deus. Para lhe ajudar a identificar, vamos aqui para algumas questões. Se você não tem mais amor pelas Escrituras, talvez você seja um vivo morto. Se você não tem mais tanto amor pela oração, talvez você seja um vivo morto. Se você não vem mais ao culto com tanta expectativa para ouvir a voz de Deus, e para ouvir Deus falar ao seu coração, talvez você seja um vivo morto. Se sua comunhão com os irmãos está sendo afetada por inveja, picuinha, fofoca, dissensão, facção, partidarismo, separatismo, talvez você seja alguém que tem nome de quem está vivo, mas está morto. The Walking Dead. Percebe, irmãos, a gravidade do que é viver uma vida de aparências? Parece ser, mas não é. Parece ter vida, mas dentro está podre. Não tem nada. O cristianismo, em sua originalidade, não tem um formato de vazio. Não tem a sua forma vazio. Muito pelo contrário, o cristianismo ele tem forma de preenchimento. Todos aqueles que foram afetados pelo amor de Cristo receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo, aquele que é responsável para nos capacitar. E este, quando nos capacita, ligeiramente nos conduz também a conhecer mais acerca dele. Não somente isso, este Espírito capacitador que nos preenche, que nos enche, ele também nos conduz a amar mais a Deus. Percebem? O cristianismo não tem forma de esvaziamento, mas de preenchimento do Espírito Santo. É se esvaziar de nós, sim, mas se encher dele. Essa é a ideia. Mas o que é que nós fazemos? O que é que nós insistimos em fazer? Nós colocamos um pó na cara, vestimos roupa de crente e aparentamos ter vida espiritual. Queremos manter a boa aparência de que estamos vivos, mas continuamos mortos por dentro. Mas Jesus condena essa prática. No texto de Mateus, capítulo 23, 25 ao 28, você sabe bem o que fala do texto. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para também o seu exterior fique limpo.
Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundície. E ele continua dizendo, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e cheios de iniquidade. É isso que Cristo está condenando. Tens nome de quem está vivo, mas estás morto. A expressão é hipócrita. Essa mensagem, irmãos, fala a igreja moderna, que muitas vezes confunde movimento com vida. Um lar pode parecer funcional e ainda assim está espiritualmente seco. Preste atenção nisso. Um lar pode parecer funcional e ainda assim está espiritualmente seco. Um casamento pode aparentar harmonia, mas viver de aparências, sem perdão e sem oração dentro do lar. A fé fingida, irmãos, não está somente no púlpito, está também na rotina fria de quem já não ora, de quem não se quebranta diante do Senhor, mas que continua mantendo o sorriso nos dentes. Mas eis que surge um alerta a todos nós. Deus não se impressiona com a nossa reputação. Deus não se impressiona com a nossa aparência. Deus não se impressiona com aquilo que nós queremos mostrar para as pessoas. Porque Deus vê além. O que é que Deus quer de nós? Corações regenerados. Regenerados. Corações restaurados. Sardes tinha nome de viva, mas estava morta. O Senhor Jesus, que detém os 7 Espíritos de Deus, símbolo da plenitude do Espírito Santo, vê o interior da igreja e não vê apenas a sua aparência. O diabo, nesse sentido, não precisou perseguir essa igreja de fora para dentro. Por que o diabo não precisou perseguir essa igreja de fora para dentro? Porque essa igreja já estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados internos. Já estavam doentes demais espiritualmente. O diabo sequer se esforçou para batalhar contra essa igreja. Não precisava. Adolf Pohl diz que onde reina a morte pelo pecado, não há morte pelo martírio. A igreja de Sardes parecia mais um cemitério espiritual do que um jardim cheio de vida. J. Packer, ele diz que há igrejas cujo cultos são solenes, mas são como um caixão florido. Lá dentro tem defunto. Eu vou repetir essa frase dele. Há igrejas cujos cultos são solenes, mas são como um caixão florido. Lá dentro tem defunto. Onde está então a resposta para quem está assim? Onde está a resposta para quem se encontra na mesma situação que os crentes de Sardes? O que fazer se você está nessa situação? Vivo ou morto? O Evangelho é a resposta. Cristo morreu por pecadores que fingiam estar vivos, que queriam ser independentes o tempo todo, que achavam que poderiam viver uma vida à parte do Redentor. E Ele faz isso para lhes dar a verdadeira vida. Esse Cristo enfrentou o túmulo que era nosso e ressurgiu para conceder o poder de uma fé autêntica a todos nós. A sua ressurreição, então, expõe nossa falsidade, mas também oferece a cada um de nós novidade de vida. Não precisamos ficar onde estamos, fazendo o que fazemos. Podemos viver a novidade do Evangelho. O Espírito Santo que vivificou a carne morta de Cristo é o mesmo que vivifica corações anestesiados hoje. E Ele nos leva a confessar: Senhor, desperta-me dessa morte
espiritual. Nós vimos que Cristo chama a sua igreja adormecida a reviver. E em primeiro lugar ele faz isso desmascarando a fé fingida. E em segundo lugar ele fará isso chamando-os a ser vigilantes. Depois de Cristo expor o engano dessa igreja e o alto engano que eles estavam vivendo, Cristo agora dá a essa igreja o caminho da restauração. Veja comigo o que diz o verso de número 12, por favor. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Esse ser vigilante que o texto está dizendo, literalmente significa torna-te aquele que vigia constantemente. Torna-te aquele que vigia constantemente. E a ideia aqui não é apenas fique acordado, é torne-se desperto. Torne-se acordado, torne-se desperto. Esteja vigilante constantemente. E Sardes conhecia bem o peso dessas palavras. Jesus aqui está utilizando justamente toda a cultura daquela cidade. Lembre-se, essa cidade estava em um lugar muito montanhoso. Montanhoso, né? Um lugar montanhoso, é verdade, não montanha. Quase inalcançável, e por 2 vezes ela foi atingida pelos seus inimigos. E Cristo agora está se utilizando justamente desse contexto, desse pano de fundo, e dizendo para essa igreja o seguinte: ser vigilante. Ser vigilante. Tornem-se aquele que vigia. Não esmoreçam. A vigilância, então, é o primeiro passo para o avivamento. A vigilância, então, é o primeiro passo que Cristo está dando para a restauração daqueles que têm nome de quem está vivo, mas estão mortos. Primeira coisa, vigiem. Tornem-se vigilantes. A ordem de Jesus, então, refere-se à vigilância. Referente à vigilância, revela que ainda resta alguma vida na congregação. Apesar de ter descrito como morta, mas ele também pede a essa igreja o seguinte: consolidem o que estava para morrer. Vocês viram no texto? Consolidem o que estava para morrer. Outra versão diz assim: fortaleça as coisas que restam e que estão para morrer. Essa é a mensagem de Cristo. Fortaleçam as coisas que restam e que estão para morrer. Então, o primeiro passo a essa igreja, aqueles irmãos, é vigiem, tornem-se vigilantes. Fiquem atentos. Mas depois fortaleçam as coisas que restam e que estão para morrer. Então, embora alguns membros ainda estejam ativos, as obras que eles fizeram eram incompletas e corre nesse sentido o risco de se tornarem totalmente inativas. Vocês estão entendendo isso? Se existiam poucas pessoas que tinham ainda algumas obras ativas, ele está dizendo: fortaleça isso. O que resta para morrer, fortaleça. A ênfase nessa frase está justamente no verbo fortalecer. De modo que tanto os agentes como as atividades que ainda restam em Sardes são reforçadas. As obras da fé e do amor praticadas por alguns membros devotos correm nesse sentido o risco de morrer. E vocês sabem muito bem que uma maçã podre no meio das outras pode contaminar. O que é que Cristo está dizendo para essa igreja? Há alguns no meio de vocês que não vivem só de aparência. Há alguns no meio de vocês que não vivem uma fé fingida. Mas ele está dizendo: fortaleça as coisas que restam e que estão para morrer. Porque a influência do pecado, a influência de uma cultura miserável pode fazer com que tantos outros pereçam, com que obras boas se tornem mais, com que uma igreja avivada no Espírito Santo se torne uma igreja fria espiritualmente. A ênfase é: fortaleça
os poucos minutos de oração que restam. Fortaleça o amor inconstante. Fortaleça as boas relações. Por quê? Ele continua no texto dizendo, porque não tenho achado íntegras as suas obras diante do meu Deus. A ideia de Deus está atento aos que esgotaram todo o azeite. E também está atento àqueles que ainda têm azeite na botija. Fortaleçam o azeite que resta. Não deixe que o azeite se acabe. Em seguida, então, ele ordena. Verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O verbo lembra-te é contínuo. A ideia é continue lembrando. Ele está dizendo continue lembrando. Um comentarista diz que o avivamento não é algo novo que Deus envia, mas algo antigo que a igreja recorda, o Evangelho. Continue lembrando daquilo que é velho, o Evangelho. O que Sardes recebeu e ouviu foi o Evangelho puro da graça. Mas ao longo do tempo o Evangelho foi substituído por tradição, por formalismo e por autossuficiência. Cristo então os chama a lembrar e guardar, não no sentido de conservar no armário da memória, mas de obedecer uma fé viva. Guardar nesse sentido aqui é praticar, é perseverar. E arrepender-se é mudar de mente e caminho. Porque não há nova vida sem arrependimento velho. Não há nova vida sem arrependimento velho. E a advertência que Cristo dá a estes é solene. Se não vigiares, virei como ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. Lembra-te das coisas velhas, lembra-te das coisas passadas, ou seja, lembra-te do que tu tens recebido e ouvido, guarda, ou seja, pratica, e arrepende-te, muda de direção. Lembra do Evangelho que você recebeu no passado, lembra do Evangelho que você ouviu no passado, guarda o Evangelho, ou seja, pratica o Evangelho e muda de direção, muda de rota, sai desse caminho. É isso que ele está dizendo. Porque se não vigiares, pedido feito anteriormente, no versículo 2, se não vigiares, virei como ladrão, ou seja, virei de repente, virei sem você esperar. E essa linguagem ecoa a palavra de Jesus em Mateus 24, 42 e 1 Tessalonicenses 5, 2. A ideia do ladrão, a imagem de súbita intervenção divina. A ideia do Cristo que visitará a igreja. E essa visita pode ser com graça ou com juízo. Percebam, mesmo o Senhor que consola, também disciplina. Mesmo o Senhor que consola, Ele também disciplina. Mesmo o Senhor que chama ao arrependimento, dá tempo para que nos arrependamos. Então a vigilância espiritual é a disposição de viver cada dia como se Cristo pudesse vir hoje, porque Ele pode. Essa é a ideia. Ele ainda está à porta, como nós temos em Apocalipse 3:20, batendo, chamando e esperando. Por que esse texto é importante? Por que ele é importante para nós hoje? Porque Cristo mostra que o caminho da restauração passa por despertar e por lembrar do Evangelho. Despertar e lembrar do Evangelho. Ele diz ser vigilante, fortalece o que resta. E nesse sentido aqui, a vigilância espiritual não é medo. Esse ser vigilante não é estar sendo vigilante com medo da hora que ele vai vir e vir como juiz contra nós. Esse ser vigilante aqui é prontidão, é despertar e estar pronto para quando ele vier.
Porque o crente vigilante vive consciente da presença de Deus e da brevidade da sua vida. O crente que está vigilante o tempo todo, ele está sempre consciente da presença de Deus constantemente. Ele também está consciente da brevidade da vida, que a vida é como um vapor. Sardes havia dormido na fé, e como sua cidade seria tomada de surpresa se não vigiasse. Então Cristo está chamando a igreja a voltar à palavra. Cristo está chamando essa igreja a guardar o que ouviu e recebeu, o velho evangelho, o simples evangelho, o evangelho prático, e a se arrepender dos seus pecados. A vida cristã é feita, irmãos, de constantes retornos ao evangelho. Lembrar do que ouvimos, reavivar o que esquecemos e obedecer ao que negligenciamos. Esquecemos do simples e cá estamos nós correndo atrás do que é mais complexo para a vida cristã. Para quem está despreparado, nesse sentido, que não está vigilante, precisa da espada nas suas mãos, nesse momento, e não de teologia sistemática, pelo menos por agora. Quem está vulnerável precisa do capacete da salvação, lembrando-se todos os dias ao próprio coração que a salvação é por graça e não por mérito, dada por Cristo Jesus a todos nós. Quem está desajustado enquanto espera, precisa da couraça da justiça para proteger o seu coração de qualquer ataque do inimigo contra nós. Quem está descalço precisa dos sapatos do Evangelho da Paz para anunciar com prontidão o Rei que há de vir. Esses foram os conselhos de Paulo, dado em Efésios capítulo 6, e eu acho que todos nós deveríamos seguir. Se quisermos estar vigilantes, nós precisamos seguir esses passos. Mas ser vigilante é muito mais do que evitar o pecado. Ser vigilante é amar a presença de Deus. Não é somente ir para os pés da Bíblia, não é somente ouvir louvores, não é somente visitar mais, conversar mais, aconselhar mais, ter mais tempo de hospitalidade. Não, ser vigilante é muito mais que evitar o pecado. Ser vigilante é amar a presença de Deus o bastante para não querer perdê-la de maneira nenhuma. Isso sim, na prática, é ser vigilante. E você perceberá que em seguida, todas essas coisas que nós buscamos para a santidade nos ajudará. No lar, isso significa estar atento ao que rouba o fervor, amargura, distrações, idolatria do trabalho e vícios secretos. Porque cada área da vida requer olhos abertos e coração desperto. 3 perguntas para você responder a si mesmo. E agora sonda o seu coração. Eu tenho consciência de que a vida espiritual exige vigilância diária? Ou eu vivo como se o perigo da sonolência espiritual não fosse real na minha vida? Segunda, eu creio que o pecado mais perigoso é o escandaloso, ou percebo que o mais letal é o da negligência, o sono da alma. Quando Jesus diz que virá como ladrão, isso desperta temor santo em mim, ou penso que ainda há tempo para acordar? Para além de sermos vigiantes, nós precisamos, irmãos, consolidar o que resta para não morrer. O que é que resta para não morrer em nós? O que é que resta aí que você ainda tem feito e não tem entregado os pontos por completo? O que é que resta? Curtas orações pela manhã, ao dormir, acorde mais cedo, ore um pouco mais. Dedique mais tempo ao Senhor. Leituras de breves versículos bíblicos
Separe um tempo melhor para entender a vontade de Deus para cada um de nós. Tempos curtos de conversas edificantes com os amigos, com irmãos da igreja. Marque com mais pessoas para falar mais da Bíblia e aqueça seu coração com o velho evangelho. Será que ainda tem amor por Cristo por aí? Será que ainda tem anseio de andar ao lado dele? Será que ainda tem medo de perder a sua presença? Fortaleça isso, antes que seja tarde. Não se demore. Ele virá como um ladrão, com graça para uns e com juízo para outros. Afinal, nós não queremos levar o nome dos que vivem, mas estão mortos. O seu certificado nessa noite não sairá daqui com The Walking Dead, vivo ou morto, mas restaurado por aquele que nos chamou. Nós vimos que Cristo chama a sua igreja adormecida a reviver, e em primeiro lugar ele faz isso desmascarando a fé fingida, em segundo lugar chamando-os a ser vigilantes, e em terceiro e último lugar ele faz isso recompensando os que vivem despertos. Mesmo em meio à morte, à vida, mesmo em meio a todas as aparências, como falei, a fé é genuína, e Cristo sempre preserva o remanescente. Veja comigo o que diz o verso de número 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Em uma cidade famosa por tecido de lã e tinturarias, Cristo está falando dessa igreja em vestes brancas, limpas, símbolo de vitória e de santidade. Esses fiéis que Cristo está falando não foram perfeitos. Cristo não está dizendo que esses remanescentes foram perfeitos, obedeceram ele em tudo o que ele queria, em tudo o que ele gostaria, não. Mas Cristo está dizendo que eles se mantiveram sinceros em sua fé. Não era uma fé fingida, não era uma fé aparente, era uma fé sincera. Eles viveram despertos em meio a um povo que estava totalmente adormecido. E a promessa que Cristo faz a esse é uma promessa pessoal. A estes, ele está dizendo, andarão comigo. Andarão comigo. É a melhor presença que o ser humano poderia desejar. É andar ao lado de Deus. O prêmio da vigilância não é status. O prêmio aqui da vigilância é comunhão. Cristo promete estar presente antes da glória. Mas ele continua no verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui, irmãos, cada expressão é uma joia de esperança para todos nós. É uma injeção de ânimo aos nossos corações, a perseverança. As vestes brancas falam de uma justificação feita por Cristo Jesus, mas também de uma glorificação. Resultado final de toda a obra de Cristo para a nossa salvação. O livro da vida aqui assegura a perseverança dos santos, aqueles que o Senhor guardou até o final. A confissão pública por Cristo aqui é o selo do reconhecimento celestial. A ideia é que o que o mundo despreza, o céu aqui está honrando. O que parece pequeno aqui é grande lá no reino dos céus. Jesus, o verdadeiro vigia da igreja, promete: quem me confessar, eu o confessarei. Vejam o consolo. O nome daqueles que foram esquecidos na terra é proclamado em todos os céus. O nome daqueles que foram sinceros enquanto estiveram aqui é confessado pelo Senhor diante de Deus. E a exortação final ecoa por todas as eras, versículo de número 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito continua falando, despertando e chamando o seu povo.
Sardes pode ter desaparecido como cidade, mas a sua mensagem continua viva. Cristo recompensa os que permanecem despertos. Ele não busca e não está buscando igrejas perfeitas, mas igrejas fiéis que ouvem a sua voz, guardam o seu evangelho e permanecem vigilantes até a sua vinda. A igreja desperta, então, é aquela que vive na expectativa da vinda de Cristo, mas também o tempo todo vigilantes na dependência do seu Espírito Santo. O que fica claro para nós nessa última parte do texto é que Deus nunca deixa de reconhecer seus fiéis, mesmo quando estes são poucos. Deus não deixa de reconhecer os seus fiéis. Tens em Sardes alguns que não contaminaram as suas vestes. É totalmente diferente de como ele começa a carta. Tenho, porém, contra ti, tens o nome de que vives, mas estás morto. Agora ele está dizendo, tens em Sardes alguns que não contaminaram as suas vestes. Cristo está vendo o pequeno rebanho, Cristo está vendo a fidelidade silenciosa daqueles que não querem escancarar uma espiritualidade falsa e fingida. Cristo está vendo nos poucos a pureza não exibida, as roupas aparentes de santidade. E o que é que ele promete a estes? O que é que ele promete àqueles que não contaminaram suas vestes? O que é que ele promete a esse pequeno rebanho que está aqui com a fidelidade silenciosa, sem destaque, sem status, sem aparição do seu nome? Essas pessoas que têm essa pureza não exibida, o que é que ele promete? A promessa de Cristo é: andarão comigo de branco, estarão comigo para sempre. Isso não é apenas fazer parte do clube de Jesus, é ter a presença de Jesus constantemente. Isso não é somente um benefício futuro, é um benefício no presente. Aqueles que perseveram, que preservam o que resta, aqueles que vigiam, andam com Jesus ainda em vida. E nós perdemos de vista, irmãos, o que é caminhar com Jesus. Muitos de nós perdemos de vista o que é caminhar com Jesus, porque caminhamos, por vezes, com pessoas que nos afastam de Jesus, que nos mantêm para longe de Jesus. Mas Jesus é a melhor companhia que nós precisamos. Jesus é a melhor companhia que todos nós precisamos. Eu sei que nós ansiamos estar com os nossos amigos, isso é bom. Nós ansiamos estar com alguns grupos sociais, isso é bom. Com namorada ou namorado. Mas teste priorizar andar com Jesus. Priorize andar com Jesus. E você voltará a experimentar coisas que há muito tempo não sentiu. Porque no final das contas, o resultado dos nossos pecados é distância do Senhor. É Ele de um lado e nós do outro. O remanescente fiel aqui é o testemunho de que a graça sempre resiste à morte espiritual. Em meio à apostasia, Cristo sustenta o pequeno grupo dos despertos. Vale a pena, irmãos, a fidelidade. Vale a pena ser fiel ao que Deus exige de cada um de nós. Ainda que isso nos custe prazeres, ainda que isso nos custe renúncias, ainda que isso nos custe pessoas, ainda que isso nos custe relacionamentos, ainda que isso nos custe perder o emprego ou terminar relacionamentos, vale a pena a fidelidade. Por quê? Quem não se envergonha de Cristo agora, terá o seu nome proclamado no reino dos céus por Ele. Quando uma pessoa morre, nós tiramos o atestado de óbito.
Tira-se o nome do livro dos mortos. Os nomes dos mortos não constam nos livros dos vivos, mas os salvos jamais será tirado o seu nome do rol dos céus. Teremos o nosso nome para sempre. Não há borracha que apague. Aqueles que estão mortos espiritualmente, negam a Cristo nesta vida, não têm nomes escritos no livro da vida. Mas aqueles que confessam a Cristo e não se envergonham do seu nome, e vivem em prol do seu nome, terão seus nomes confirmados no livro da vida e seus nomes confessados por Cristo diante do Pai. Os crentes fiéis confessam e são confessados. Imagine você chegar numa festa importante e o seu nome não está naquela lista. Você acha que se preparou, se arrumou, colocou a sua melhor roupa. Mas quando chegou, o seu nome não estava no livro. Isso não acontecerá com o povo de Deus. Isso não acontecerá com os vigilantes. Isso não acontecerá com aqueles que guardam a fidelidade, com aqueles que preservam aquilo que ainda resta, com aqueles que estão sempre ansiando em ter mais azeite, em serem mais cheios do Espírito Santo. Nosso nome pode constar no registro de uma igreja sem estar no registro de Deus. Você pode estar sim, meu irmão, com o seu nome no rol da IPBE, mas não está constando no registro de Deus. Ter apenas a reputação de que está vivo é insuficiente. Importa então para todos nós que o nosso nome esteja no livro da vida, a fim de que seja proclamado por Cristo no reino dos céus. Há remanescentes, e há um pouco daqueles que não têm a fé fingida. Que estes sejam nós. No início, falamos sobre The Walking Dead. Mortos que caminham sem vida, corpos que se movem, mas não sentem nada. É chocante perceber que Cristo descreve assim uma igreja inteira, viva por fora, mas morta por dentro. Procissão de cadáveres. Caixão florido com um defunto no interior. Cristo descreveu essa igreja dessa maneira: vocês são mortos-vivos. Um verdadeiro filme de terror. O verdadeiro horror não é de um corpo sem alma, mas de uma alma sem espírito. E o mesmo Jesus que expõe essa condição também é aquele que chama mortos à vida. Esse mesmo Jesus, ele não vem como um crítico, de maneira moralista, mas como um ressuscitado, o que tem os 7 Espíritos de Deus e sopra a vida sobre aquilo que está morrendo nesta noite. A voz de Cristo ecoa, como ecoou em Betânia: Lázaro, vem para fora. E o impossível acontece, o morto obedece. Hoje o mesmo Cristo que chamou Lázaro venha fora, chama cada um de nós que estamos com a aparência de estar vivo, mas estamos mortos. Vem para fora, ouçamos a voz do Espírito Santo de Deus. Cristo não apenas identifica o problema, Ele é a solução. Na cruz ele enfrentou a morte que nos consumia, na ressurreição inaugurou a vida e agora oferece isso a todo aquele que crê. A mensagem a Sardes é um chamado ao arrependimento, mas também é um chamado à esperança. O mesmo Jesus que denuncia o desânimo espiritual é o que promete restaurar o vigor da fé que está fria. Ele chama a sua igreja e a cada um de nós a despertar, fortalecer o que resta e lembrar o evangelho que um dia incendiou nossos corações. Onde há arrependimento sincero, há sempre renovo. Onde há fé em Cristo,
a morte perde o seu domínio. Talvez hoje você se veja como Sardes, cheio de obras, boa aparência, mas o coração cansado e frio. Ainda assim, o nosso Cristo chama você. Ele não apenas aponta o nosso estado, ele estende a mão para nos ressuscitar de onde estamos. Porque Cristo ainda chama a sua igreja adormecida a reviver. Ele está fazendo isso hoje. Que Deus os abençoe. Feche os olhos e vamos orar ao Senhor.